Então, hoje vai ser o treinamento do IUL. Então, vou falar cada lâmina para você, o porquê de cada lâmina, tá? E aí, todo mundo anota aí, gente, pega papel e caneta e vai anotando, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui a Lid. Pronto. Bom dia, Lid, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Deus abençoe, semana de todos. Amém, amém para todos nós, para todos nós. Ó, eu vou colocar aqui no WhatsApp o form, que são as principais perguntas ali que eu faço no atendimento, tá? Ju, preciso fazer todas? Não, vocês não precisam fazer todas. Vê se recebeu aí no grupo, meninas, por favor. Sim, recebi. Sim, Ju. Recebeu, né? Então tá bom. Então vamos lá. Podemos começar, né? Só Ô, Ju, fechar aqui o pode WhatsApp. mandar esse form antes da reunião, porque senão fica Tá, eu vou muito explicar o porquê. longo. Tá, Tá. eu vou te explicar o porquê não. Aqui eu coloco isso aqui tudo, mas não são todas essas perguntas que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou sentindo e aí eu vou direcionando o que eu vou perguntar. Por que não? O form, para que ele serve, gente? O form ele serve para um quebra-gelo. Ele serve para você conectar com o cliente. Então, se eu mando isso aqui antes para o cliente, eu não vou conectar com o cliente, entendeu? Então, tem um porquê que a gente coloca aqui o for, tá? Mas vamos aqui, de slide por slide. Eu coloco esse slide aqui, tá? Com os meus dados, coloco aqui a logo da National, né? Porque é uma empresa americana, tem muito tempo. Coloco meu Instagram, coloco meu telefone. Por que que eu coloco essas informações aqui no Instagram? Porque eu quero que o meu cliente vá para o Instagram, né? Ou por quê? Às vezes ele não vai fechar comigo, mas eu vou estar educando ele ali. Ou ele vai fechar e eu vou estar educando ele também sobre a importância dele manter o produto ativo, tá bom? Fotinha, eu coloco fotinho da família, porque normalmente, né, quando o cliente vem atrás da gente, ele vem o quê? Para proteger a família dele. Então, é um elo que eu já crio antes mesmo de eu falar com o cliente. Então, quando ele abre o Zoom, eu já tô aqui com essa tela aberta, tá? E lembrando, gente, sorriso. Ó, sorriso, que a primeira, porque assim, ó, quando o cliente entra no Zoom, ele já faz uma leitura muito rápida, tá? São segundos. Então, esteja bem arrumada, sorrindo, porque tudo isso vai contar em relação ali para o seu cliente, tá bom? Então, essa é a primeira página. Na segunda página aqui, eu sempre falo do meu Instagram, eu deixo aqui o QR Code, né? Eu falo para ele, olha, se você quiser, você pode me seguir lá. Eu sempre estou trazendo informações para nossa comunidade, informações que muitos da nossa comunidade não têm acesso. É importante a gente falar isso, tá, meninas? Porque aí faz o quê? Cria valor para ele querer ir seguir você, tá? E aí, aqui nessa parte aqui é onde eu vou fazer o form, tá? Aí aqui eu vou falar assim, ó. Carol, a gente pode conversar um pouquinho antes para eu entender a sua realidade e poder indicar o melhor produto para você? E aí, normalmente todo mundo fala que sim, tá? Então, quando a gente vai fazer essas perguntas aqui, além de eu querer gerar a conexão com o meu cliente, eu vou pegar informações valiosas do cliente para saber se eu realmente vou indicar um IUL, tá? O treinamento todo aqui, gente, é para o IUL, tá? O cliente que entrou aqui decidido que ele quer aposentadoria. Só que às vezes o cliente ele está decidido que ele quer aposentadoria, mas ele está achando que ele vai pagar US$ 50, né? Então, é aqui que eu vou coletar algumas informações para saber se realmente vai ser o IUL, tá bom? Então, quais são as perguntas? Quanto tempo mora aqui nos Estados Unidos? Se já morou em outro estado? Agora sim, já morou em outro estado? Isso aqui é mais quebra, sabe? Você tem vontade de morar em outro estado? Agora, por exemplo, importante, que não pode deixar de perguntar é se é casado, se tem filhos. Por quê, Ju? Porque você vai anotando tudo aqui sobre o cliente, se ele é casado, se ele tem filhos, porque depois você vai oferecer lá na frente, né? Ou na entrega da apólice, ou quando for fazer revisão anual. Ju, você não oferece tudo para o cliente, não? Por exemplo, ele veio para ver a aposentadoria dele. Você não vai oferecer para a esposa dele e para os filhos dele? Depende. Depende, e aí eu vou descobrir se eu vou oferecer no atendimento.
Porque às vezes o cliente ele tem US$ 100 para dar para aposentadoria, ele não tem mais nenhum valor. E aí, gente, se ele tem US$ 100 e aí eu trago que ele tem que fazer para a esposa dele, que ele tem que fazer para os filhos dele, ele vai sair frustrado disso aqui. Ele não vai fechar nem o dele, nem da esposa e nem dos filhos. Porque ele vai falar assim: meu Deus, eu vou me proteger e vou deixar desprotegido a minha família? Mas às vezes ele não tem, tá? No caso, se for casado, é bom oferecer pelo menos para a esposa, tá? Nem que divida, por quê? Por causa do caso da Natália, tá bom? Mas não ofereça tudo. Se você achar, dependendo aqui das perguntas, conforme ele vai falando durante o atendimento, que ele não tem condições de fazer um produto, porque senão vocês vão perder o cliente. E eu perdi muito cliente assim no meu começo. Eu queria vender para a família inteira, e aí a pessoa vinha com US$ 50 e não fechava nem o dele, nem o da família, tá? E aí, aqui, ó. Você tem alguém da família morando aqui? Aqui também é mais de quebra-gelo, não é, né, fundamental você perguntar, enfim. Costuma viajar por aqui? Qual o lugar mais bonito que conheceu aqui? Tem algum lugar que gostaria de ir, ainda não foi? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? E isso aqui, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas no seu estado? Tem lugar legal? Porque você mostra interesse em relação ao lugar que a pessoa mora, tá? Você tem algum sonho de consumo que ainda não realizou aqui? Qual o seu maior medo em relação a morar fora? E aí, quando ele fala aqui qual que é o maior medo, aqui ele pode soltar muita coisa, tá, gente? Qual que é o maior medo em relação a morar fora, tá? Às vezes, ficar doente e não poder trabalhar. E aí, se ele fala isso pra gente, é maravilhoso, porque aí você vai anotar isso aqui, tá? Então, por exemplo, se ele colocar aqui, ficar doente e não poder trabalhar. Você vai anotar aqui, porque durante o atendimento você vai jogando essas informações que ele te deu ali no começo, entendeu? Por exemplo, ele tem filho. Se ele tem filho, ele quer proteger a família, né? Se ele tem filho, ele quer dar um futuro digno para essa família. Então a gente vai colocando aqui os exemplos que a gente vai usando, vai ser determinado a essas informações que ele deu, tá? De onde ele é do Brasil, se ele pretende voltar do Brasil. Gente, isso aqui é muito importante se ele pretende voltar do Brasil. Por quê? Porque se o cliente virar para você e falar assim, eu pretendo voltar daqui a 2 anos, o IUL não é o produto que você vai indicar para ele. Infelizmente, não é. Porque senão o cliente vai perder dinheiro, tá? Se ele quiser realmente para morar, tá bom? Você já tinha visto falar sobre o seguro de vida? Aí, normalmente, a pessoa fala assim, já. Alguns falam que nunca ouviu aqui, tá? Alguns falam já. E aí você vai perguntar, com benefício em vida? Ó, vou até colocar aqui, benefício em vida. Vocês anotam aí também de vocês, porque não tinha. Em vida. E o último, o que você está buscando? Proteção, uma renda para o futuro, aposentadoria, tá? Por mais que você saiba que ele vem para uma aposentadoria, às vezes ele vai falar outras coisas para você também, e aqui você vai anotando. Lembre sempre, gente, de estar com um papelzinho para ir anotando, tá? Sempre. Aí agora eu vou apresentar. Tá mudando a tela aí para vocês? Sim, Ju. Sim. Tá mudando, né? Peraí. Agora eu não tô entendendo por que que não tá o vídeo da Natália aqui. Eu tinha colocado. Mas eu acredito que todas vocês já têm o vídeo da Natália, né? Se vocês não tiverem, vocês me falam. Vocês já assistiram o vídeo da Natália de aposentadoria? Todas? Senão eu coloco ele aqui de novo. De aposentadoria, não lembro, Ju. Acho que Não? Então, não. peraí. Vê se o som sai. Já parou para pensar como será o dia em que Ah, você não tá. puder Isso mais daí, sim. trabalhar Eu já tinha porque teve visto. uma situação Já viu, Sim, médica né? Ju. ou porque simplesmente Carol, Angel, Janes, todas já Já. viram? Sim, Ju, você mandou pra gente esse vídeo. Tá. Eu coloco isso aqui também, tá, meninas? Então tá, era só para saber se estava aqui na apresentação. Pronto. Então tá. Aí depois eu coloco as perguntas ali principais, e aí vocês vão sentindo, tá, gente? Não é para vocês fazerem todas ali, não. É só para vocês. Deixa eu só aceitar alguém aqui que entrou. Peraí. Quem foi que entrou? Ai, meu Deus, onde é que veio aqui que eu não tô vendo? Osmar. Aceitei. Olá, Vamos lá. Bom dia, Osmar. bom dia. Me enrolei aqui, estava fazendo a manutenção do computador, me enrolei, menina. Desculpa aí.
Não, não tem problema não. Minha hora aqui, Mas não. porque Continua tô aqui. até com o Então, computador, tô até com o computador em manutenção aqui, tô até ali, tá rodando o tem negócio problema aqui. não. Seja bem-vindo. A gente está falando de Obrigado. IOL, de atendimento. Tá, Aí, meninas, ok. depois que eu faço todas as perguntas para o cliente, tá? Né, as que eu acho ali, né, conforme eu vou sentindo ali o cliente, né, eu vou fazendo, não precisa fazer todas. Eu vou fazer 3 perguntas que é muito importante. E nessa hora, o que que eu faço? Eu escrevo. Durante o atendimento, eu vou escrevendo aqui. E, gente, não precisa comprar nenhum aplicativo especial, apesar que eu tenho, mas aqui mesmo eu quis mostrar para você no Canva, para vocês no Canva, que dá para fazer pelo Canva, tá? Então, eu estou aqui pelo computador e eu estou aqui no iPad, no Canva, que é onde eu estou mostrando a apresentação para vocês, que é onde eu vou riscar aqui. Então, eu vou perguntar assim, ó. Janes, você tem algum tipo de investimento, qualquer investimento, tá? Ou na bolsa, algum investimento para o seu futuro? Aí, normalmente, a pessoa fala não. Aí fala, não, não tenho nada. Então, é zero, não é isso? Aí a Janes vai falar, eu faço, gente, a pessoa repetir para ela ter consciência do que ela não tá guardando nada para o futuro dela, tá? Então, é zero. Então, futuro, investimento, zero. Janes, você tem aposentadoria no Brasil ou aqui nos Estados Unidos? Aí, normalmente fala, não, zero. Então, Janes, você tem zero de aposentadoria, não é isso? É isso. Aí eu pergunto, você tem alguma proteção no caso do seu patrimônio? Se algo acontecer com você, você tem de onde tirar? Aí, normalmente, a pessoa fala não. Proteção. E aí eu pergunto se a pessoa tem reserva de emergência, né? Jane, você tem reserva de emergência, um dinheiro guardado, se acontecer alguma coisa, e aí sua casa possa se manter por alguns meses? E normalmente as pessoas falam não, tá? Reserva, não. Aí aqui, ó, peraí que tá riscando. Por que que eu gosto de deixar isso aqui nítido ali para o cliente? Porque ele tá vendo a realidade dele, do futuro dele, tá? Que ele não tem reserva de emergência, que ele não tem proteção, que ele não tem nada. E aí eu vou falar assim, Janes, então vamos conferir aqui, Janes. Então, hoje você tá com zero de investimento para o seu futuro, não é isso? É. Hoje você tem zero de aposentadoria. É. Zero de proteção. É. Zero de reserva. É. Então, sempre faça o cliente falar, porque ele está subindo o nível de consciência, ele está vendo ali o que que pode acontecer no futuro dele se ele continuar com essa vida aqui dele, tá? Sem investimento, sem nada, tá bom? E aí aqui, gente, eu vou falar assim para ele, olha, hoje a gente está reunido aqui justamente para resolver essa situação aqui. Então, hoje eu trabalho com planejamento financeiro para um futuro digno de muitas famílias de imigrantes aqui. Então, o que eu vim falar hoje aqui com você é sobre dinheiro. É sobre o problema que eu resolvo para os meus clientes. E o problema que eu resolvo deles é que eles tenham dinheiro e dignidade no futuro deles. E que o sonho americano não se torne um pesadelo. Aí aqui eu já vou começar a falar sobre storytelling. Quem já participou de Field Training comigo sabe que o meu atendimento é história do começo ao fim. Eu falo muito sobre história. Muito, 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 muito história. Porque, gente, história, ela conecta, né? Então, eu gosto muito de falar sobre o risco da ruína. Então, eu falo assim, Janes, olha, o que eu resolvo dos meus clientes é o risco da ruína. Eu não sei se você já ouviu falar. O que é o risco da ruína, Ju? É o quê? A pessoa ela constrói um lindo prédio, só que sem base. Ela constrói um lindo prédio que tem luz, é morável por um determinado tempo, tá? E depois de um certo tempo, esse prédio simplesmente desmorona. Por quê? Porque ele não tem a base. Ou seja, Janes, muitos imigrantes vêm para cá, colocam dinheiro todo ali em casa, compra uma casa aqui, compra casa, bens no Brasil, né? E aí o que acontece? Eles constroem um grande capital, mas no dia que alguém da família tem uma doença grave, acaba todo o capital. Acaba o rendimento, acaba o dinheiro, acaba os juros, ou seja, não tinha nada que protegia o dinheiro. Porque os nossos, né, as pessoas que vêm para cá, elas se prendem muito no dinheiro, que o dinheiro protege elas. Só que quem protege o dinheiro se algo acontece?
Peraí, gente, deixa eu aceitar alguém aqui que entrou no Zoom. Quem foi que entrou? Ah, eu tinha que colocar alguém aqui para secar o roster, né? Para me ajudar nisso aqui. Pronto. Bom dia, Nancy, seja bem-vinda. Jussara, só uma coisinha. Tá, A pode falar. Samara viajou para o Brasil, a mãe dela faleceu. Aí ela tá lá, tá? Só Ai, para a mãe dela faleceu? faleceu, Ai, infelizmente. que dó. Ela já estava ruinzinha, já, mas já estava meio que esperando ela até que ela foi até um dia antes. Parece até que ela. Então é isso. Aí o Eduardo falou que semana que vem eles vão pegar firme aí, tá? Tá, Ok? tá, É isso. Obrigado. tá bom. Nada. Bom dia, Nancy, seja bem-vinda. Bom dia. Então, vamos lá, ó. Então, a questão do risco da ruína, aí eu falo para ele, né? Então, ó, aí, onde que eu parei, gente, falando do risco da ruína, do rendimento, acaba o dinheiro? Tá, no dia que alguém da família tem uma doença grave, acaba Comenta todo o aí. O capital. storytelling. Ah, tá. Acaba o rendimento, acaba o dinheiro, acaba os juros, ou seja, no futuro, né, essa pessoa vai pagar por não ter feito a base. Então, é isso que hoje a gente vai tratar, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A base, a fundação. Então, o meu trabalho aqui é falar sobre o dinheiro, é falar sobre a proteção do teu futuro aqui nos Estados Unidos, da tua família, é fazer com que você tenha dinheiro lá no futuro, com que sua família tenha dignidade, porque muitos aqui da nossa comunidade vão trabalhar até o fim da vida. E aí eu falo, Jane, você já reparou o tanto de velhinho que tem neste lugar, trabalhando em Walmart, trabalhando em farmácia? E ali, Janes, eles estão trabalhando não é porque eles querem, é porque eles não plantaram quando eles podiam. E hoje eles estão colhendo a falta de planejamento que eles podiam. Janes, eu não sei se você sabe, mas o teto aqui do Social Security é US$ 1.700 aqui em Orlando, né, na Flórida. Então, isso não paga nenhum aluguel, né? Então, a gente precisa fazer algo para o nosso futuro, porque não dá para depender só do social. E fora que muitos da nossa comunidade não vão ter nenhum social, tá? Então, aqui, gente, eu falo sobre o risco da ruína, e aí eu gosto de comentar também um caso, que eu não sei se todo mundo soube desse caso de uma cliente minha. Eu fui fazer revisão anual e essa minha cliente, e aí eu falo para Janes, eu falo, Janes, vou fazer revisão anual, e aí eu já vendo meu peixe, tá? Todo ano, Janes, a gente faz uma revisão anual, tá? Daqui um ano eu vou te chamar, a gente vai abrir tua apólice, a gente vai revisar a sua apólice, tudo direitinho, tá bom? Então, quando eu falo isso, gente, eu já estou agregando valor no meu atendimento, tá? Que a maioria não fazem revisão anual. Então, eu já estou agregando que eu não vou sumir, que eu vou vender, mas eu não vou sumir. E aí eu falo. E aí eu estava fazendo revisão anual de uma cliente, e essa minha cliente falou que uma amiga dela, com 20 anos, de América, o marido dela com 37 anos, teve um câncer. E aí, quando ele foi no médico, abriram ele, e infelizmente o médico falou para ele: olha, não tem mais o que fazer, o câncer já está tomado. Se eu fosse você, ia no Brasil, se despedir da sua família. E esse casal, eles tinham uma franquia de um mercado brasileiro, tá? Lá em New Jersey. E o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que muitos imigrantes vêm para cá, eles protegem, né? Eles acham que eles estão protegidos, que o dinheiro está protegido, assim como esse casal também achou. Como eles tinham uma franquia de mercado, né? Ganhavam bem. Só que o que acontece? Nada estava protegendo o dinheiro deles, nada estava protegendo o patrimônio deles. E o que aconteceu? Infelizmente, eles tiveram que vender o mercado. Hoje, ele já está no finalzinho do câncer, ela está trabalhando como Uber, ele não trabalha mais, e estão vivendo de ajuda das pessoas, porque não conseguem sobreviver somente com a renda do Uber, os dois. Então, eu tô te contando essa história porque essa é uma história que aconteceu próximo ali com uma cliente minha, mas é de muitos da nossa comunidade que não se planejaram ou que nunca ouviu falar desse produto que eu tô trazendo hoje para você, tá? Então, essa pessoa, ela viveu o risco da ruína que eu falei para você. Ela viveu esse risco, porque infelizmente a casa deles desmoronou, a base sumiu, né? A base não tinha base, infelizmente as paredes caiu, tá bom? Janes, antes de eu entrar aqui no produto, eu gosto sempre de alinhar as expectativas. O que que é isso, Ju? Eu vou fazer uma linha do tempo aqui para você entender como é que funciona esse produto, tá? Então vamos lá. Me deixa saber, você está vendo aqui a linha do tempo que eu fiz aqui?
Tá mostrando aí para vocês? Sim. Tá, né? 68 anos que apareceu aqui, né? Então vamos lá. Aqui, gente, eu gosto sempre de fazer esse comparativo. Porque muitas das vezes a pessoa ela vem assim, ó, com 40 anos. Aí ela acha que ela vai colocar $100 e vai se aposentar com R$ 4.000. Ou $4.000 quando ela se aposentar. Não vai. Então aqui a gente vai alinhar a expectativa. Porque quando você trouxer o valor, ele vai entender mais ou menos o porquê do valor. Que o valor não é assim, coloco 50 e ganho $4.000, tá? Então, aqui eu falo assim, ó, Janes, lá no Brasil, quando a gente começa a pagar a nossa aposentadoria, é mais ou menos ali na idade de 18, 19 anos, que é quando a gente começa a trabalhar, né? Eu, lá no Brasil, comecei a trabalhar com 16 anos, mas vamos colocar aqui com 18 anos, tá bom? 18 anos, que é uma média ali, de quando começa a pagar a aposentadoria. Então, Janes, a pessoa ela vai pagar até quando ela se aposentar. Então, ela vai ver o dinheiro dela depois de 60 anos, né? Isso a partir de 60 anos que ela vai conseguir pegar o dinheiro dela. Então, quanto antes ela fizer, melhor. Por quê? Porque ela vai ter tempo para o dinheiro dela crescer, tá? E o que acontece, Janes? Hoje você tá ali, vamos supor que a Janes tem 40 anos, tá, gente? Um exemplo. Janes, hoje você tá aqui com 40 anos, não é isso? Ó, então você tá com 40 anos. Eu te coloquei aqui na linha do tempo. Por quê? Quanto mais perto dos 68 anos, você concorda comigo que mais dinheiro você vai ter que pôr? Por quê? Para compensar esses anos aqui, ó, que você não colocou dinheiro, tá? Então, quanto antes fizer, melhor. Tá, Ju, então eu não comecei com 18 anos, eu vou começar agora com 40 anos. Então, 40 anos tá mais perto dos 68 anos. Então, a gente vai ter que fazer um pouco mais de esforço do que uma pessoa que está começando hoje com 18 anos. E o esforço seria o quê, Ju? Seria dinheiro. Você vai ter que colocar um pouquinho mais em relação a uma pessoa que está começando com 18, com 20, com 30 anos. E quanto mais vai chegando perto da linha do tempo de 68 anos, mais dinheiro você vai ter que colocar. Ficou claro aqui, Janes, essa parte? E aí você deixa o cliente responder, tá? E o cliente vai falar: não, ficou claro. Isso aqui, gente, é muito importante fazer essa linha do tempo. Por quê? Porque aumenta o nível de consciência ali do cliente. Alguns, você não precisa fazer, porque ele já vem com o nível de consciência elevado. E como que eu vou fazendo, Ju? E como que eu vou saber quando que eu vou fazer ou quando eu não vou fazer? No atendimento, gente, é na prática. É conforme vocês vão fazendo, tá? É conforme vocês vão fazendo. Então, vocês viram que o tempo inteiro eu deixei aqui o 0000 para o cliente saber que ele não está tendo nada ali. Eu fiz a linha do tempo para ele entender que ele, quanto mais tarde ele deixar, mais dinheiro ele vai ter que colocar, tá? Então, a historinha, tudo isso aqui, gente, que eu falo, é importante, por quê? Porque o cliente ele tem que entender a necessidade do produto. Então, como que eu faço para ele entender a necessidade do produto? São as histórias que eu conto, isso aqui que eu risco aqui para ele entender. Então, a gente tem que fazer com que o cliente ele entenda que ele é um ser humano, ele pode ficar doente a qualquer momento, sem aviso prévio, e se ele continuar fazendo isso aqui, não fazendo, na verdade, né? Não investindo ali não acumulando ali para o futuro dele, ele não vai ter aposentadoria. E ele vai ser mais um velhinho que vai estar trabalhando ali no, no mercado, na farmácia, enfim. A gente tem que trabalhar em cima da dor do cliente, porque se a gente não trabalha em cima da dor do cliente, ele não aumenta o nível de consciência da importância desse produto, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Tá. E Ju, e quando vem na palestra? A gente está fazendo muita palestra, muito evento, pizza indexada, então a gente está tendo muita gente que está vindo desses eventos, né? Quando for assim, vindo de palestra, você vai perguntar para a pessoa assim, ó, o que mais chamou sua atenção? O que você lembra ou gostaria de saber um pouco mais sobre? Me conte. E aí você vai anotar. Por que que você vai anotar? Porque você vai saber qual é o ponto que você vai bater mais ali na hora do seu atendimento, que é o que faz mais sentido para o cliente,
tá? Então, exemplo, webinário, acho que a Angel, né? A Angel, ela manda o webinário a Angel ou a Carol? Eu acho que as duas, né? Estão mandando muito webinário que é ali do Gustavo Couto para os clientes. E aí, uma coisa legal, isso a gente pode perguntar para eles também, tá? O que mais chamou ou o que ele gostaria de saber mais sobre o produto. E aí a gente anota, porque às vezes ele vai falar assim, eu quero saber sobre a questão de não pagar imposto, né? Porque assim, gente, a nossa aposentadoria, a gente não paga imposto de renda nem antes nem depois. A maioria das aposentadorias ou paga antes ou paga depois, tá? Então, isso é um grande diferencial. Então, muitas das vezes, a pessoa ela se apega em relação a isso, aos tax, né? Que não paga imposto. Então, você vai anotar. Aí, nesse momento, gente, quem não pegou os dados para cotação, pega agora, tá? Então, quais são os dados? Nome, idade, data de nascimento, se a pessoa é saudável, se ela toma remédio. Aqui você já vai pegando os dados dela, tá bom? E já vai anotando, tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque vocês vão ser mais direcionados, vocês vão ser mais assertiva, tá bom? Alguma dúvida? Ixi, peraí que eu vou autorizar alguém que entrou. Peraí. Carmen entrou. Bom dia, Carmen, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Ó, aí, então, quando ele falar o que Obrigada, bom dia. Bom dia. Então, quando o cliente falar ali o que mais chamou a atenção dele, que seja no webinário, que seja na palestra, né, que está acontecendo, aí você fala, olha, entendi que chamou sua atenção, então eu vou começar a partir daí, e eu vou explicar tudo. E talvez a gente possa dividir a reunião em dois encontros. É interessante vocês falarem, tá? E que vocês podem dividir a reunião em dois encontros. Então, hoje vai ser o primeiro encontro para te conhecer, vou te explicar o produto. E na segunda reunião, breve, que pode ser hoje ou no máximo amanhã, a gente vai montar a recomendação aí para você e passar os valores em cima da realidade, né, de vocês aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, aí depois disso, eu peguei todas essas informações, aí eu vou mostrar o vídeo, tá? E qual que é o vídeo? Esse vídeo aqui da voz da Natália, que foi semana passada, que fala sobre a aposentadoria, é um vídeo bem forte. Nos outros atendimentos do seguro de vida, para quem já participou de Field Training, para quem já foi atendida por mim, eu sempre ponho vídeo, ou é o do produto, ou é o da Natália, mas do de aposentadoria agora eu vou usar só isso daqui, porque ele para mim tá bem, assim, bem focado na dor ali, então eu uso. Porque, Ju, que você gosta de mostrar vídeos, aumenta o nível de consciência, sabe? E desfoca um pouco de tanto de informação aqui de que eu perguntei, nanana, ele distrai um pouco. É um vídeo curto, 2 minutinhos, é rapidinho. Então eu gosto de colocar o vídeo, tá? E gosto também de mostrar essa tela aqui, dos níveis da estratégia financeira, tá? E aí eu falo assim, Janes, lembra que eu falei para você sobre a fundação? Então, aqui é o nosso primeiro pilar, tá? Eu vou falar sobre esses 3 níveis de estratégia financeira que a gente trabalha. Então, a primeira é a fundação, depois a gente vai pensar em guardar dinheiro, gerar riqueza e acumular, tá? Que é o terceiro pilar, que a gente vai usufruir daquilo que a gente está planejando e resolvendo hoje. Então, o produto que a gente usa é para resolver essa situação da fundação e da distribuição. Então, a primeira é a fundação, a segunda é a acumulação e a terceira é a distribuição, quando você vai usufruir ali da tua aposentadoria. Então, o produto que a gente trabalha, ele se chama plano indexado. E aí, gente, se vocês quiserem, vocês podem pedir para o cliente anotar o nome, porque muitas das vezes eles vão querer pesquisar, né? Então, eu falo, ó, se você quiser anotar, se chama Plano Indexado IUL, tá? Porque tudo que eu escrever aqui, o programa vai aceitar, então é importante que você pesquise, se você quiser aprofundar mais. Então, esses nomes são importantes que você anote. O plano se chama IUL, e aí vocês podem falar em inglês, né? Indexal Universal Life, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Tá, então vamos lá, continuar aqui. E aí a foto financeira. Gente, foto financeira eu fazia no meu começo.
E às vezes, quando eu não consigo perceber muito quanto que o cliente pode, né, colocar no produto, às vezes eu vou entrar com foto financeira. E aí a foto financeira é só isso aqui, ó. Deixa eu ver se fecho aqui para vocês verem. A distribuição, quanto que ele tem ali de dívidas, quanto que ele tem acumulado, aí aqui eu já coloco zero, né? A renda aqui e a distribuição, quanto que ele recebe e quanto que sai. Se tem seguro de vida, seguro de saúde, benefício em vida. Aqui, gente, muitos clientes, ou eles mentem, ou eles ficam constrangidos. Então, por isso que eu parei de fazer um pouco isso daqui, porque muitos não querem entrar nesse assunto, sabe? Mas tem aqui, eu disponibilizei essa apresentação, tem gente que gosta de fazer, tem gente que faz, tá? E dá super certo. Enfim, mas eu vou deixar aqui, e aí vocês, se vocês quiserem fazer, também tem. Tem o funil financeiro também, que tá. Depois eu vou mandar aqui no grupo para vocês, tem que lembrar. E aí eu vou falar aqui da seguradora, tá? A National Life, e aí eu vou falar que é a seguradora que a gente trabalha, trazer autoridade, mais de 175 anos no mercado, pagou benefício para famílias que eram seguradas do Titanic. O bom, gente, de fazer aqui no iPad é isso aqui, ó, porque vocês estão vendo que eu estou aumentando isso aqui, ó, eu estou aumentando e eu estou diminuindo, e aí se eu não quiser, né, anotar aqui, eu vou fazendo só isso aqui, ó. Então, eu vou falando aqui das notas, A+, o que significa isso, Ju? É a melhor nota que uma seguradora pode ter. Então, a National Life, ela tem, né, A+, que são todas as notas, são as melhores notas. Então, hoje o que eu estou trazendo para você é o que a gente tem de melhor no mercado. Inclusive, esse produto que eu vou oferecer para você, o IUL, desde 2021, 2022, 2023, é o número 1 aqui nos Estados Unidos. A National é a que mais vende esse produto aqui, essa aposentadoria privada, tá? E recebeu um prêmio da Forbes também em 2024 e 2025 como sendo uma das melhores asseguradoras dos Estados Unidos. O que que eu falo sobre a National? Para mostrar que não é qualquer empresa, tá? Eu estou agregando valor e confiança também na cabeça do cliente em relação à seguradora, tá bom? E aí tem essa outra página aqui, caso vocês queiram falar também, o mercado. Quando é que eu falo isso aqui, gente? Alguns clientes, eles falam assim, ah, mas... Eles falam, tá? Ah, mas será que é seguro mesmo? Será que eu vou receber o dinheiro que eu tô colocando? E a gente está falando aqui, ó, de uma indústria de 1,2 trilhões de dólares. Então, as asseguradoras, elas estão acima do banco. Quando o banco quebra, quem segura são as asseguradoras. Então, só para você entender, cliente, que antes da pandemia, a cada $1 que você colocava, a seguradora, a seguradora não, o banco, ele tinha que ter $1. A cada $1 que você colocava no banco, ele tinha que ter $1. Depois que passou a pandemia, eles não são mais obrigados a isso, tá? Não são. Diferente da seguradora, tá? Então, por exemplo, no caso da National, a cada $1 que você coloca, $4 eles têm que colocar a cada $1. Então, é uma empresa segura, tá? Por isso que você quase não ouve falar que as seguradoras quebram aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, quando que eu vou falar? É nisso, tá? Ju, você fala quando o cliente não argumenta? Não, porque às vezes, se vocês falar muito, vocês vão colocar uma pulga atrás da orelha da cabeça do cliente, sabe? Então, vocês vão ter que ir sentindo conforme vocês vão fazendo, tá? Alguma dúvida até aqui? Se tiver, pode abrir o microfone. Essa apresentação aí é a que está no grupo? É que eu coloquei hoje, aham. Mas ela tá Ah, lá no. Depois, Lídio, se você puder entrar lá no Canvas para ver se ela tá lá, porque eu compartilhei, mas eu não sei o porquê algumas não tô conseguindo compartilhar lá no da Revolution. Se você puder ver, por favor. tá. Eu pedi, eu cliquei aqui, aí eu pedi acesso. Tá. Mas ele já tá lá no da Revolution. Essa apresentação já Deixa eu ver. tá. Tá, Lembrando vocês fazerem cópia, tá? Tem que fazer uma cópia, senão ela mexe aqui, tá? Então vamos lá. Aí, eu sempre vou perguntar assim para o cliente: cliente, quando a gente fala em guardar dinheiro, normalmente as pessoas elas pensam duas formas, né, de guardar dinheiro. Então, eu vou falar aqui sobre a gangorra financeira. E aí eu mostro isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu não faço cofre? O meu tudo é slide. Porque vocês viram a minha letra ali, né? É terror e pânico. Então, o mínimo que eu puder fazer com letra, eu vou fazer.
E aí eu vou falar, né, em relação à gangorra financeira. Então, eu vou falar. Quando a gente pensa em guardar dinheiro, muitas pessoas guardam dinheiro aonde, cliente? No banco. Por quê? Porque é seguro. Só que muitas querem ter rendimento. E onde é que elas vão guardar? Quando a gente fala em rendimento, né? Porque o banco é seguro, mas a questão do rendimento é mínimo. Então você não vai ganhar dinheiro ali, você vai deixar só guardado e muitas vezes você vai ter prejuízo, porque tem as taxas que você tem que pagar, né? Então, quando a gente fala em rendimento, uma parcela de pessoas vão colocar onde? No mercado financeiro, tá? Então, no banco tem segurança, no mercado financeiro é rentabilidade. Só que, cliente, esse produto que eu estou trazendo para você, que é o IUL, Index Universal Life, na verdade, ele fica onde? Ele fica no meio. Por que no meio? Porque ele tem a segurança dos bancos e ele tem a rentabilidade do mercado financeiro, que são as empresas de seguro de vida. Que esse produto de aposentadoria, ele é dentro de uma apólice de seguro. Por quê? Qual que é a vantagem de eu ter uma aposentadoria dentro de uma apólice de seguro, Jussara? A vantagem é essa. Todo o dinheiro que vem de uma apólice de seguro nos Estados Unidos é livre de imposto de renda. Então, se eu pego um plano de aposentadoria e coloco dentro de um seguro de vida, ele vai ser livre de imposto de renda. Diferente das aposentadorias que a gente tem aí fora, que ou você paga o imposto de renda antes ou você paga o imposto de renda depois, tá? Então, esse é um grande diferencial, tá bom? Do nosso produto. E qual que é a característica do produto? E aí eu vou falar sobre isso aqui. Proteção patrimonial. Por que, Ju, proteção patrimonial? Porque esse produto de aposentadoria, ele tem um seguro de vida atrelado a ele. Então, se algo acontecer com você no caminho, você tem um dinheiro para você resgatar, tá? Troca moedas por dólar. Por que, Ju, troca moedas por dólar? Porque eu vou supor, vou dar um exemplo para você. Eu tenho Maria. Maria fechou essa pólice. Com o mês que ela está pagando ali, aconteceu uma fatalidade. Ela pagou, exemplo, 200, 300 dólares da pólice dela. Aconteceu uma fatalidade, que seja, no caso de morte, a pólice dela era de 500 mil, a família dela recebeu 500 mil. E ela pagou uma apólice de 500. Então, por isso que a gente fala trocar moedas por dólar, porque se Deus o livre acontece algo em vida ou em morte, essa família ela vai estar protegida e com um valor mínimo, né? Herança. Se algo acontece, você deixa uma herança para sua família. Eu falo que a maneira mais barata da gente deixar uma herança é através de um produto desse, que muitas das vezes as pessoas elas não vão acumular o valor em vida, mas elas têm um produto que elas vão dar uma segurança ali para a família delas, tá? Benefício em vida, porque esse produto não é só no caso de morte, é no caso em vida também, tá? E ferramenta financeira para aposentadoria, que é isso que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, esse é o Index Universal Life. Se você quiser anotar o nome, então a gente reforça aí para o cliente anotar. É o produto que a gente trabalha, tá bom? Aí aqui, gente, ó, eu vou mostrar como que funciona a rentabilidade desse planejamento financeiro, tá? Então, aí aqui não tem como fugir. Aí aqui eu vou ter que desenhar aqui aquelas, né, da bolsa. Aí eu vou perguntar, cliente, você investe na bolsa? E alguns vão falar que sim, outros vão falar que não. E aí eu falo aqui para ele, ó, então, eu vou dar um exemplo aqui para você para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar aqui a bolsa e eu vou colocar aqui o IUL. O IUL, ele não está dentro da bolsa, ele espelha a bolsa. E aí eu vou perguntar, você conhece o 401k? Tá? O 401k, gente, é a aposentadoria mais famosa aqui dos Estados Unidos. O 401k, ele tá aqui, ó, dentro da bolsa. Ele está dentro da bolsa. Ou seja, o que aconteceu ali na pandemia, quem tinha dinheiro de aposentadoria ali no 401k, perdeu metade por cento. Agora você imagina, você acumulou a vida inteira ali, 1 milhão. Quando você vai resgatar, você só tem 500 mil? É o que acontece com Ju, as aposentadorias que estão dentro da bolsa. Pode falar. o 401k a pessoa paga imposto também, né? Paga, paga, paga imposto. Uhum. Eu tenho uma aula bem curtinha que compara o 401k, o IUL e tem outra aposentadoria. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês também, tá? A diferença dos dois. Então, É o você tem que... 413. Oi? 401k e 413. É. E o... E Tem o imposto. é. E o... O IRA. É, exatamente, esse daí, que eu nunca consigo falar.
Então, gente, isso é importante falar para o cliente, por quê? Porque ele não vai ter essas quedas, essa oscilação. Então, quando eu falo para você que ele tem a rentabilidade da bolsa, mas ele não tem essa variação da bolsa, tá? Ele tem a rentabilidade, mas não tem a variação. E tem a segurança. Por que a segurança? Porque olha só, cliente, se a bolsa cresce 10% em um ano, isso é feito anualmente, tá, cliente? Se a bolsa cresce 10%, o teu IUL vai crescer 10%. Só que se acontecer o que aconteceu na pandemia, caiu ali quase 50%, o que que vai acontecer aqui com o teu IUL? Ele não cai. Ele tem um piso. O piso dele é zero. Então, como ele tem um piso de zero, tá? Ele tem um piso de zero, ele não cai. Aí você deve estar pensando, cliente, nossa, mas qual que é a pegadinha? Como assim? Eu nunca vou perder dinheiro com esse produto? Tem pegadinha? Não, não tem pegadinha. Só que da mesma forma que a gente tem piso, a gente tem teto, tá? Então, exemplo, a bolsa no outro ano se comportou melhor e cresceu 13%. O que que acontece com o teu produto? 10%, tá? Aqui, ó, 10%. Ele tem um teto de 10%. Então, ele não passa mais que isso. Então, esses 3% ali, ele deixa de ganhar, por quê? Porque quando a bolsa cair, ele tem um 0%. Então, isso é excelente, tá? Para quando a gente fala em aposentadoria, essa segurança. Inclusive, tem uma matéria que saiu na Forbes que comparou o IUL com 401k em relação à segurança dos clientes para o futuro. E na matéria fala que o IUL, para esse caso, tá, de aposentadoria, ele é melhor. Por quê? Porque ele é mais conservador. Não tem a surpresa de quando o cliente entrar ali para se aposentar, quando o ano que ele for se aposentar, se a bolsa cair, ele perder dinheiro, tá? Então, seria isso. Alguma dúvida, gente? Aqui? Ju, então o máximo que ele pode render é 10%, não passa disso, né? Não. E agora a gente vai ter um produto novo essa semana, a National vai apresentar, parece que esse é um novo tipo de IUL que ele vai ter um rendimento um pouquinho maior, tá? Eles vão apresentar essa semana. Vai ter uma aula da National. Mas, por enquanto, esse daqui só 10%, tá? Rentabilidade e disponibilidade. Gente, isso aqui é muito importante. E aí eu vou falar assim, cliente, lembra que eu te perguntei se você ia voltar para o Brasil? Pois é, por que que eu te perguntei se tu ia voltar para o Brasil? Por quê? Porque a gente tem uma rentabilidade, disponibilidade do dinheiro. Aí eu pergunto para o cliente, lá no Brasil, se tu faz uma aposentadoria, quando é que tu vai pegar o dinheiro? É só quando tu se aposentar, não é? É. Então eu quero que você tenha essa cabeça de a longo prazo, porque a gente está falando de aposentadoria, a gente não está falando para você pegar esse produto amanhã, é a longo prazo, tá? Então, só que nesse produto ele tem uma vantagem, que em 10 anos você pode pegar o teu dinheiro, mas antes disso não é vantajoso, tá? Então, por isso que eu reforço, gente, a longo prazo. Tem que sempre trazer o cliente aqui, ó, a longo prazo, que não é que ele vai fazer hoje, daqui a 2 anos ele vai pegar. Então, eu falo assim, cliente, por que que eu tô te perguntando isso? Porque olha só, a gente tem aqui, ó, no primeiro ano, se você falar para mim assim, no primeiro ou no segundo ano, Ju, eu quero pegar meu dinheiro com 2 anos. Aí eu vou falar para você, Janes, esse produto não é para você. Por quê? Porque com 2 anos você não resgata nada. Lembra que é um produto a longo prazo? Com 2 anos você não pega nada. Então, com 3 anos, você vai pegar ali 30%, 4 anos, 40%, até chegar no 10º ano, que é 100% que você pode pegar. Mas antes disso não é vantajoso, tá? Gente, isso aqui é muito importante trazer para o cliente para ele entender que é a longo prazo, tá? A longo prazo. E aí tem uma outra vantagem que o cliente também, depois de 10 anos, ele pode pegar emprestado o dinheiro com a seguradora, tá? Isso se chama Banco Infinito, Janes, é uma estratégia financeira que as asseguradoras fazem com os clientes que já têm uma conta dessa. Então, você não vai pegar o teu dinheiro emprestado, tu vai pegar da seguradora. Exemplo, tu tem 100 mil lá, né, acumulado aí nesses 10 anos. Tu pode pegar até 80% desse valor. Então, você vai pegar emprestado. Qual que é a vantagem, Ju? É os juros baixinhos, juros de banco para banco, que hoje nós, como pessoas físicas, a gente não consegue pegar esses juros, tá? Então, isso é uma vantagem, caso você queira. Então, quando é que as pessoas fazem isso aqui? Tem muita gente que não consegue juntar dinheiro, Janes, para comprar uma casa. Então, eles fazem essa estratégia. Eles fazem isso aqui durante 10 anos, e aí, depois de 10 anos, eles vão lá e pegam o dinheiro da pólice deles. Em vez deles pagarem o dinheiro para o banco, eles vão pagar para a pólice dele. Por quê? Porque eles vão ter uma cobertura de seguro de vida
e vão pegar um juros baixinho. Então, a gente tem várias pessoas que fazem isso aqui como estratégia, tá? A gente tem o dono da Disney mesmo, quando ele foi construir a Disney da Califórnia, ele usou essa estratégia. Ele pegou o dinheiro da apólice dele. O dono do McDonald's, quando ele foi pagar, quando ele estava no início, foi pagar o salário dos funcionários, ele também usou essa estratégia. Então, essa é uma estratégia que você também pode usufruir depois de 10 anos, tá? Alguma dúvida, gente? Ju, Pode se falar? a pessoa começou a fazer e daqui, vamos dizer assim, 2, 3 anos, né, ela decide que ela quer ir embora, não era intenção dela, né, mas acontece, que a vida Uhum, acontece. uhum. E ela pode tirar o dinheiro dela todo, ela paga juros, se ela tirar todo o dinheiro dela, como é que funciona isso quando é menos do que esses 10 anos que a pessoa está indo embora? Tá, é isso aqui que eu mostrei para vocês. Primeiro ano, zero. Segundo ano, zero também. Mas ela não perde nada, ela pega o dinheiro que ela botou. Não, perde tudo. Por isso lembra Ah, que eu falei ok. assim? Lembra que eu Uhum. falei assim, ó, se você falar para mim que em 2 anos você vai pegar o dinheiro, esse produto não é para você. Você vai perder dinheiro. Ah, ok. Então Você eles vai não perder pegam nem dinheiro. o que eles É, aplicaram, eles não. perdem Primeiro e tudo. segundo ano, zero. Não pega nada. Não pega nada. Por isso que é importante, gente, o IUL, vocês mostrarem isso aqui e perguntar para o cliente. E falar para ele que ele tem que ter a cabeça de a longo prazo. Então, por exemplo, se ele daqui a 5 anos ele falar assim, eu quero pegar meu dinheiro, ele vai ter só 50% do valor. Entendeu? Ele só pega 50% do valor. Então, com 10 anos, ele pega 100%, mas com 5 até chegar lá, 100%, tá? Então, isso é muito importante, porque senão, gente, sabe o que eu vejo muito? Por isso que, ó, IUL, gente, vocês têm que gravar reunião de IUL, porque a gente fala sobre isso aqui, ó, mas o cliente depois vira para você e fala assim, você não me falou nada disso, eu quero meu dinheiro. E aí, pensa no BO que dá. Você falar para o cliente que você falou e ele falar para você que não falou, porque muitos não lembram, tá? Muitos falam assim, ah, eu não lembro disso aí que você me falou, não, tá? É triste, mas é a realidade. Então, vamos aprender com a coleguinha, com o erro da coleguinha, para vocês não passarem por isso. Então, quando for a IUL, gravem o atendimento de vocês, tá? Justamente por conta disso, principalmente por conta disso, porque aonde dá mais BO em IUL quando a pessoa quer cancelar, é nisso daqui. Que fala assim, o agente não me falou que eu tinha que eu ia perder o dinheiro, né? Que eu ia deixar. Não é perder dinheiro, gente, porque assim, ó, o primeiro e segundo ano eles não vai resgatar. Mas esse primeiro e segundo ano, exemplo, um cliente desistiu com 2 anos. O dinheiro que tá ali, ele vai ficar pagando o seguro de vida dessa pessoa até o dinheiro zerar. Quando o dinheiro zerar, acabou a pólice dele. Então, por exemplo, ele deixou de pagar durante um ano. Só que durante um ano esse dinheiro estava sendo consumido ali e Deus o livre, ele veio a faltar. A família recebe o seguro da pólice dele, tá? Então, não é que ele perde o dinheiro, ele não vai poder sacar, mas o dinheiro fica lá pagando até zerar a apólice dele, tá bom? E outra coisa muito importante para vocês falarem desse produto aqui para o cliente. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para vocês. O segundo ponto muito importante que vocês têm que falar para o cliente é isso aqui, ó. Shelter account. Opa. Ai, não tá escrevendo. Account. Tá? Então vamos lá. Tá dando para ver? Ju, você tem a canetinha ou você escreve com a mão? Não, a canetinha aqui, ó. Ah, tá. Mas dá para escrever com a mão também, tá? Eu escrevo com a mão quando eu não tô com a caneta por perto. Dá para escrever pelo Canvas. O bom do Canvas é isso, porque vocês conseguem ali fazendo ali para o cliente, não precisa pagar nenhum aplicativo, entendeu? Para fazer. Tá, então vamos lá. Então, o segundo ponto, essa conta é uma conta protegida, Shelter Account. O que significa isso? No caso de falência, no caso de credores, caso a pessoa está endividada, cartão de crédito, ou bateu o carro, aí vem o juiz e quer ir atrás dos bens para quitar essas dívidas, tá? Quem tem dinheiro nessa conta aqui, tá? Não mexe nesse dinheiro, ele é protegido. Então, não sei se alguém já participou aí de algum field training que mostra o cofrezinho, que é o cofrezinho que eles fazem, né? Por que que eles fazem um cofrezinho? É justamente por isso, porque o dinheiro está protegido. É uma conta protegida, é uma conta que ninguém pode acessar esse dinheiro, tá? Então, o Shelter Account, ele é muito importante a gente falar, porque aqui é muito comum, gente, ter... Como é que é o nome? Que as pessoas processam.
que as pessoas processam. Então, ela não pode ser mexida. Alguns estados, eu vou trabalhar com vocês só aqui em relação à Flórida, porque ninguém aqui ainda está atendendo fora, né? Tirando a Nancy e a Liz, mas elas já sabem, elas atendem outros estados, mas vocês que estão começando agora, que atendem aqui, aqui no estado da Flórida, eles não, mesmo quem separa, né, Nancy? No estado da Flórida não pode mexer, né? Isso. Eu acho que são 5 estados. Tem algumas meninas que já participaram daquele treinamento que eu fiz Uhum. com os estados, porque não é questão da seguradora, é uma É. lei estadual. Quando eles se separam, o estado entende que ele, de alguma forma, ou a mulher ou o marido ajudou a fazer aquele pagamento. Então, é dividido metade e metade se ele não assinar uma documentação abrindo mão. Exato, é isso. Mas aí, para não confundir a cabeça de vocês, vamos ficar só aqui no estado da Flórida por enquanto, tá? Então, no estado da Flórida, quem se separar é um dinheiro também que não vai entrar nas partilhas de bem. Gente, isso é muito bom, principalmente para quem tem dinheiro, né, gente? Porque coloca ali no produto ali e o dinheiro está protegido. Se for processado por qualquer motivo que seja, não vão poder pegar, tá? E assim, ó, o IOL, gente, é um produtaço. Dá para fazer várias estratégias financeiras. Dá para fazer o college, dá para fazer o Bank Infinito, dá para fazer várias, 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 tá? Mas aqui eu tô no básico, só na aposentadoria, para não confundir a cabeça de vocês, porque aí conforme a gente vai avançando no produto, a gente vai falando, tá? E aí depois disso aqui, disso tudo, eu pergunto assim para o cliente: cliente, você tem alguma dúvida até aqui? E aí o cliente vai falar, se ele tem dúvida. Então, se ele tem dúvida, gente, eu sempre falo, quando o cliente ele vem com dúvida, eu gosto do cliente quando ele tem dúvida, porque quando ele tem dúvida, ele está mostrando que ele está interessado no produto. É como se ele falasse assim, me fala mais sobre isso, eu preciso saber mais, eu estou com dúvida nisso. Isso é muito legal. Quando eu atendo o cliente fica mudo, do começo ao fim, eu fico já preocupada. Eu falo, meu Deus do céu. Então, quando vier argumentos dos clientes, não fiquem nervosos, muito pelo contrário, tá? Se fiquem felizes, é porque é sinal que ele está gostando do produto e que ele quer saber um pouco mais aí sobre o produto, tá bom? Então, aí aqui eu vou, em relação ao produto, é isso que eu falo sobre o IUL, tá? Eu vou trazer os números para ele, mas vai ser na segunda, eu vou treinar vocês para fazer 2 reuniões, tá? Então, não vai ser agora, porque senão fica uma reunião muito cansativo, tá? Aí nisso aqui, eu já falei para ele sobre o seguro de vida, eu não vou atentar aqui, porque a gente já teve treinamento, até a Nancy ficou aqui um tempo, né, falando com vocês, quando estava viajando, falou muito bem, com excelência ali. Vou falar sobre a proteção do seguro de vida, que tem também em relação além da aposentadoria, a gente tem o seguro de vida, tá? Então, na próxima segunda, eu vou trazer a segunda reunião. Como que vai ser a segunda reunião com o cliente para vocês? Então, a gente vai entrar nos números, a gente vai fazer os números na ilustração lá da National, como que a gente vai apresentar para o cliente os números, tá? Há alguma dúvida até agora? Então, Ju, a primeira reunião com o cliente a gente fecha ali, né? É informação. Aqui Tá. com o cliente, a primeira, você vai só trazer informação. E aí você vai falar para ele, você vai falar assim, olha, a gente vai fazer agora a segunda reunião. Você pode ir mais tarde? Aí você vê com ele se ele pode ir mais tarde. O ideal, ou é no mesmo dia ou um dia depois. Não caiam na besteira de querer marcar daqui uma semana. Gente, sopa quente, ela se toma quente. A sopa ela toma quente. É igual evento. Evento fez palestra, é no outro dia entrar em contato com todo mundo. Porque vai esfriar e depois ele não vai querer mais. Ou pode acontecer igual quem está aqui na sala, a Carmen. A Carmen foi atendida, 2 reuniões, né, Carmen? Ela me falou depois que ela tinha entrado, eu nem sabia. O agente foi fazer 2 reuniões com a Carmen, fez uma. Ele marcou, não sei se ele chegou a marcar a segunda, mas nessa de segunda eu apareci. Entendeu, gente? O agente preparou ela para outro agente. Então, se vocês fizerem isso, de vocês atenderem e fazer a segunda reunião, e não fizer no mesmo dia, fazer no outro dia, sabe o que vai acontecer? Vocês vão preparar o seu cliente para um outro agente preparado. Isso. Desculpa que eu não respondi, não estava conseguindo acessar o microfone aqui. Foi exatamente isso. Eu fui atrás, procurei, e aí ele demorou muito para marcar a segunda reunião. Inclusive, ele marcou a segunda reunião e me deixou esperando. Ele me amarrou uma tarde inteira de sexta-feira, ele me deixou esperando.
E aí eu fui atrás da Jussara. E É, deu certo. É isso é. aí. É isso. Então, gente, assim, ó, deixa eu falar pra vocês. Muita gente fala assim, nossa, tem muitos agentes, mas deixa eu falar pra vocês, tem um monte de agente despreparado. Um monte. E que eu bato na mesma tecla pra vocês? Treinamento, treinamento, treinamento é pra vocês não serem esse tipo de profissional despreparado. Sabe por quê? Vai ter um monte de profissional despreparado que vai preparar pro profissional que tá preparado. E o profissional preparado, quando ele entrar no Zoom, ele vai pegar essa pessoa. Entende? Então, por isso que a gente tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar para vocês aprenderem e se tornar diferenciados. Então, 2 reuniões, gente, façam 2 reuniões, mas no mesmo dia ou num dia depois. Por que que no começo eu falo para vocês fazerem 2 reuniões? Porque assim, ó, é muita informação. Vocês viram que eu demorei aqui 1 hora. É muita informação, mas vocês não vão demorar esse tempo todo porque eu estava explicando slide por slide para vocês, né? Mas no começo vocês vão demorar muito e vocês precisam também fazer com que o cliente entenda um pouquinho do produto. Por quê? O IUL, se vocês venderem ele na emoção, pode ser que ele cancele com vocês. Então, se você dá um tempo para ele pensar naquilo dali, nas informações, e aí quando você vem aqui com os valores que faz mais sentido para ele, provavelmente ele vai fechar. Então, lembra de oferecer o que é melhor para o cliente, não é o que é melhor para a gente, é sempre o cliente em primeiro lugar, é sempre o melhor para o cliente. Não adianta eu vender um IUL de $1.000, sendo que daqui a 4 meses esse cliente não vai conseguir pagar. E aí ele vai cancelar, vai ser péssimo para ele, vai ser péssimo para vocês também, tá? Então, gente, segunda-feira a gente finaliza. Me deixa saber, ficou alguma dúvida? Jussara, eu teria que falar uma coisa. Essa apresentação que você fez aí, eu até peguei, não peguei no início, mas você disponibilizou para gente? Sim, tá lá no grupo, eu coloquei no grupo essa apresentação, mas também tá no Canva. Aí eu coloquei as perguntas básicas ali que eu faço no comecinho, não significa que eu faço todas, mas tá as perguntinhas básicas. Isso aqui que eu falei para vocês agora, eu vou mandar um resuminho do script lá no grupo, e aí vocês vão adaptando ali o que vocês fazem ali, o que vocês podem colocar, o que vocês podem tirar, tá? Porque vocês vão ter que adaptar e vocês vão ter que testar. Uma dica que eu dou, por que fazer em dois, Ju? Fazer no computador e fazer no iPad? Por quê? Porque vocês podem fazer um resumo, colocar aqui na tela e no começo vocês irem lendo para o cliente. E aí vocês vão lendo até vocês criarem confiança e não precisa mais de roteiro para vocês estarem ali com o cliente. Mas nesse comecinho, é bom vocês fazerem com o roteirinho ali do que faz mais sentido para vocês, tá? Ju, Obrigado. Obrigado. Nada. Pode falar, Nancy. Ju, só uma contribuição. Claro. O próprio Gustavo, ele fala que quando ele iniciou, foi o Gustavo ou foi eu esqueci, que é o outro da fundação, né, O da Rickson. organização. Não, o Rickson não, aquele outro sim, aquele de cabelos grisalhos, muito bom. Ah, esqueci. Ele falou que ele fazia no papel, aí tipo assim, tinha o roteiro, mas bem antigamente, né? E aí ele fazia, ele olhava para o chão, olhava para os lugares e tinha lá, quer dizer, o roteiro dele. Agora a gente tem o próprio iPad, né? Exato. E uma outra coisa que, assim, tem coisas que mesmo depois de você saber, você vai colocando ali, eu coloco um post-it para ficar lembrando, olha, não esquece de perguntar isso, por exemplo, a mesma coisa de recrutamento, não esquece, se a pessoa tem work permit, oferecer a profissão para ela, né? Porque às vezes você não oferece, vem uma outra pessoa, vai lá e oferece, né? Exato. E aí, fulano não me falou, quantas pessoas passaram por mim e disseram, falou dessa possibilidade, né? Ela pode até não querer, mas ela vai saber, e quem sabe quando isso fizer sentido para ela, ela volta com você, né? E a Sim. outra coisa é no Canvas, quando vocês forem fazer no Canvas, salvar uma cópia para vocês poderem modificar, senão vão estar modificando aquela que é a própria apresentação, né? Ou da Jussara, de quem disponibilizar. Exato, isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Nancy. Mais alguém? Não, né? Mas você Então, explicou gente, muito bem, Ju. então é isso. Ai, obrigada. E aí vocês vão fazendo, gente, faz o roteirinho para vocês não se perderem. Se quiserem fazer o slide, vocês fazem o slide. Se vocês quiserem desenhar, para quem desenha, para quem tem a letra boa. Mas lembrando,
não traga muita informação, porque às vezes é confuso. É confuso para vocês que estão começando. Imagina para o cliente que nunca ouviu falar nada do produto. Muitas das vezes as pessoas elas trazem tanta informação, e eu falo isso porque no começo eu trazia muita informação, eu deixava o cliente mais confuso. Ele saía que ele não entendia nada do produto. Então, é por isso que eu fui diminuindo, fui lapidando o meu atendimento para ele ficar mais enxuto do que vir com muita informação e o cliente sair ali com muita dúvida, tá? Então, segunda-feira que vem, então, a gente finaliza. Eu vou ver se quinta-feira agora eu consiga fazer um atendimento de IUL, e aí a gente faz o treinamento presencial para vocês assistirem como que é toda a logística por detrás aqui, tá? E aí, para quem está em outro estado, Carmen, a gente vai ver como que vai fazer para transmitir para vocês, tá? Para vocês verem com atendimento real de um cliente. Então, eu vou ver se eu consigo marcar um atendimento real quinta-feira, para vocês verem do começo ao fim o atendimento com o cliente, tá bom? Então, gente, é isso. 10 horas agora a gente tem reunião da Boss, e aí a gente vai se falando, e quinta-feira a gente se encontra aí para vocês verem um atendimento, tá? Show, Beijo para obrigada, Ju. vocês. Obrigada, Ju. Obrigada, Nada. Ju. Uma semana Obrigado. Beijo. abençoada. Beijão. Beijo, Tchau. Tchau. tchau.